A gente já sabe que no cálculo de várias variáveis, a derivada de uma função f num ponto A é uma transformação linear, né? É a aproximação dessa função por uma coisa linear, que é uma função muito mais fácil de se trabalhar, né? No cálculo 1, no cálculo de uma variável só, de R em R, a derivada também é uma transformação linear, né? Só que uma transformação linear de R em R é simplesmente pegar um número e multiplicar por outro número. Você pega o ΔX e multiplica pela derivada, que é um número, né? Então as transformações lineares de R em R são simplesmente multiplicar por um número. Então lá você chamou esse número de derivada da função f. Nesse contexto aqui, a gente não falaria do número, mas a gente falaria da transformação linear que pega e multiplica por esse número. Pega alguma coisa e multiplica por esse número, né? Bom, no caso do cálculo de várias variáveis, a gente também, além desse caso de R em R, a gente tem uns casos específicos que eu queria tratar aqui agora, né? Tem um que a gente já viu, que é quando você tem uma função de R em Rn, né? Você pode interpretar essa função como sendo uma partícula percorrendo ao longo do tempo um caminho lá em Rn, né? Então, para cada instante de tempo, você tem uma posição. E aí essa partícula tem uma trajetória. Essa partícula tem uma velocidade, né? E aproximar essa função por uma coisa mais simples é uma coisa que a gente pode fazer, que é o que a gente faz aqui com a derivada, é assumir que naquele ponto a função teria uma velocidade constante, né? Ou imaginar que a velocidade não varia muito e, portanto, você aproxima, né? Essa conversa de não varia muito e tal, não é matemática, né? É só para a gente se sentir mais confortável com o conceito, né? Mas, essencialmente, você está aproximando essa função f por uma função mais simples, que é andar com velocidade constante igual a v. Essa função é isso aqui, ó. Pegar o intervalo de tempo e multiplicar pela velocidade. Você sabe o deslocamento. Se a velocidade fosse constante, você saberia o deslocamento pegando o tempo que passou e multiplicando pela velocidade. Então essa é a aproximação linear dessa função, né? E aí aparece aqui esse vetor velocidade, né? Pois bem, essa função ela tem uma matriz. Tem uma matriz que representa essa transformação linear. É uma matriz coluna, né? Certo? A coluna dessa matriz é justamente esse vetor v aqui, que é o vetor velocidade, né? Então a matriz jacobiana de uma transformação, de uma função desse tipo aqui, ela representa essa transformação linear e a coluna é esse vetor v aqui, que essencialmente é a velocidade dessa partícula quando ela está nesse instante t igual a a, né? No instante de tempo t igual a a. Certo? Então, esse caso aqui a gente já trabalhou bastante, acho que já está todo mundo bem acostumado, e eu queria então falar desse outro caso aqui, que é quando eu tenho uma função f de Rn em R. Né? Não tem mais velocidade aqui, porque aqui agora o domínio é um monte de vetor, é como se fosse um ponto, né? Então aqui você, para cada número você tinha um ponto, para cada instante de tempo t, você tinha um ponto no espaço Rn. Aqui é o contrário, para cada ponto no espaço você tem um número, né? Poderia ser a pressão nesse ponto, ou um potencial de alguma coisa nesse ponto, né? A temperatura nesse ponto, ou o que você quiser nesse ponto, certo? Um número associado a esse ponto, certo? Então é uma função desse tipo. A derivada, se essa função for diferenciável, a derivada dessa função é uma transformação linear de Rn em R. A gente já viu
que as transformações lineares de Rn em R, elas podem ser representadas por um produto interno, né? Quando você escreve a fórmula, você vê que fica lá não sei quantos x, mas não sei quantos y, mas não sei quantos z, e esse não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, é um vetor que você está fazendo o produto interno com o vetor x, y, z, né? Então, numa notação sem x, y, z, uma notação mais vetorial, essa transformação linear ela pode ser escrita assim, né? Tem um vetor p, que é essencialmente a derivada, ele representa a derivada, mas na forma de um vetor com o qual você vai fazer o produto interno para descobrir qual que é a taxa de variação desse número quando você faz esse deslocamento aí, né? Tem esse vetor P. E a matriz dessa transformação linear, a matriz dessa daqui era uma matriz coluna, né? Você pegava aqui a entrada da sua função é R, o domínio é em R, então você vai colocar uma matriz 1 por 1 aqui, que é o T, e multiplicar por essa matriz aqui, coluna, né? E vai dar T vezes V, vai dar T multiplicado por cada entrada aqui da matriz. Aqui, você vai colocar, não é mais um número, agora o domínio é Rn, então você vai colocar um vetor escrito como uma coluna. Então, quando você multiplicar essa coluna por essa matriz, você essencialmente, produto de matrizes, né? Você multiplica duas matrizes, você multiplica assim as colunas dessa daqui pelas linhas dessa daqui, né? E o que você faz? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, até o último, mais esse vezes esse. Essencialmente você está fazendo o produto interno dessa linha com essa coluna, né? Então, produto de matrizes pode ser pensado assim, como um monte de produto interno. Produto interno dessa, com essa, de várias, né? Todas as linhas com todas as colunas. Aí você faz uma nova tabela, que é o produto das matrizes, né? Mas voltando para cá, eu tenho simplesmente uma linha e uma coluna, né? Então, se eu fosse aplicar essa transformação linear aí, né, no vetor V, que é esse aqui, essencialmente você está fazendo o produto interno, né? V1 vezes P1 mais V2 vezes P2 e assim por diante, até Vn vezes Pn, né? Então, a matriz é uma matriz linha, e o vetor que vem nessa linha é justamente esse vetor com o qual você faz o produto interno. Então, essa transformação linear, quer dizer, a derivada, ela pode ser representada por um produto interno. A gente sabe escrever a matriz jacobiana dessas transformações todas, né? Essa daqui, na verdade, ela ficaria assim: a derivada de f com respeito à primeira variável no ponto A seria a primeira entrada, a derivada de f com respeito à segunda variável no ponto A, e assim por diante, até a derivada de f com respeito à última, olha que notação engraçada, né, que eu estou fazendo, a última variável no ponto A. Então, esse vetor P aqui é esse vetor aqui, ó. A derivada da f com respeito à primeira entrada, com a primeira variável, a derivada da f com respeito à segunda variável, e assim por diante, até a enésima variável. Por isso eu escrevi assim. Eu não gosto desse tipo de notação com x, y, z, mas quando é R3, você pode botar x, y, z, não tem problema. Quando é R2, você pode botar x, y, né? Eu mesmo prefiro botar a derivada da f com respeito à primeira variável, a derivada da f com respeito à segunda variável e a derivada da f com respeito à enésima variável, né? Então, o que acontece? Fazer a derivada da f é a mesma coisa que falar dessa transformação ali
E como é que é essa transformação? É pegar um vetor e fazer o produto interno com esse vetor aqui. Ok? Então, esse vetor aqui, ele é chamado de vetor gradiente da função f no ponto A. Certo? Com essa notação, a gente, em vez de escrever o vetor P aqui, a gente já pode botar gradiente de f no ponto A. E essa matriz aqui, as entradas, é só uma matriz linha, e as entradas dela são o gradiente de f no ponto A. Isso é o vetor gradiente. É o vetor que representa a derivada de uma função desse tipo aqui, que é uma função potencial, né? Para cada ponto ela te dá um número, uma altura, uma temperatura, uma pressão, alguma coisa assim. Então, para cada ponto você tem um número. A derivada vai ter como matriz uma matriz linha. Ela pode ser representada pelo produto interno com esse vetor aqui que está na linha dessa matriz. Então, esse vetor aí você chama de gradiente, certo? O vetor gradiente, a princípio, é só isso. Na próxima aula a gente vê propriedades do vetor gradiente.